Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Aqui falamos de mercado, de legado, de inovação e principalmente voltado à área de reprodução assistida ou reprodução humana assistida. Aqui, nossa ideia é conversar, trocar com pessoas que têm história, que têm legado, que estão participando da transformação deste mercado ou participou, ou está num processo de construção, enfim. Nossa ideia é trocar com gente que tem conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e se lembra de alguém, compartilha, envia para alguém que você se recorda. Você pode criticar, se puder elogie, curte. Então, fique à vontade. Já aproveito para agradecer aqui a Spectrum e a Centogene que apoiam esse canal. Sem eles seria muito difícil dar sequência. Bom, já tem algum tempo que eu estava me planejando para receber o Dr. Arnaldo Cambiaghi. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos conversar aqui. É um prazer te receber, Dr. Arnaldo. Bom, Erivaldo, um prazer totalmente meu, porque eu conheço você há longa data e admiro e acompanho o seu trabalho dedicado e determinado na busca de mostrar o melhor da medicina reprodutiva, desde o mercado, a ciência, pessoas que você traz para as suas entrevistas, são pessoas extremamente interessantes que comunicam com muito conteúdo, algo que vai sempre ajudar todos os profissionais da saúde de reprodução assistida ou reprodução humana assistida e mesmo pessoas que estão em talvez uma fase inicial para conhecer a realidade do mercado da medicina reprodutiva. Poxa. Eu que agradeço o convite e sou muito honrado com isso. Muito obrigado. Vamos bater um papo aqui, vamos conversar, vamos mostrar um pouco mais do Dr. Arnaldo Cambiaghi. E eu já aproveito para te perguntar ou te deixar inicialmente à vontade para falar quem é o Dr. Arnaldo Cambiaghi. Você fala Dr. Arnaldo Cambiaghi, eu posso te falar simplesmente quem é Arnaldo Cambiaghi, é uma pessoa feliz, realizada, abençoada, privilegiada, começando por tudo que eu tenho na minha vida, começando com a base de tudo que é minha vida familiar, a saúde de todos. E ainda eu ganhei prêmio ser médico, e aí ganho o prêmio maior que é ser médico da medicina reprodutiva. Sou uma pessoa que trabalha todos os dias das 9 às 22h15. Eu não me canso, não me distraio, não perco o foco, sou feliz e não penso em parar até onde me permitirem. Eu lembro até que perguntaram para o Paul McCartney até quando ele ia trabalhar aos 83 anos. Ele falou, enquanto o público vier me assistir. Eu trabalharei até o momento que as pacientes continuarem me procurando, eu tendo condições de fazer o melhor por elas. Eu sempre me policio, inclusive, junto com as enfermeiras que estão ao meu redor, quando eu faço meus procedimentos ou colegas, eu checo, você acha que eu estou bem? Estou com algum problema? Eu sei que não estou, mas eu sei que elas fazem elogios espontâneos, eu me considero que ainda estou capaz de fazer tudo com alegria e com habilidade, pelo menos aquilo que eu acho nos meus resultados. Perfeito. Eu vi que você passou pela Santa Casa e USP, né? A sua formação inicial começa ali. Fiz faculdade na Santa Casa e fiz a residência no HC, na USP. Depois você veio para título de especialista em ginecologia ali nos anos 80? Sim, na verdade a história minha é meio complexa e mais ou menos... são coisas que acontecem aos poucos. Tá. Quando me formei, eu não saí como médico da reprodução humana, não. Eu saí como ginecologista geral. E o mundo da reprodução era uma coisa muito inovadora demais, era sempre demais. E certa vez eu vi um colega muito conhecido seu que comentou, ele é mais ou menos contemporâneo meu, um pouquinho mais novo, e comentou, na minha época tinha 4 médicos em medicina reprodutiva em São Paulo, agora tem 4 no meu prédio, ele falou. Tamanha a expansão da medicina reprodutiva. Mas naquela fase inicial, uma pessoa que é recém-formada, que quer ganhar espaço na vida profissional, que vira uma necessidade inicial, já que a minha origem familiar era classe bem média mesmo, e eu estava naquela fase de
E casando, para casar, eu queria constituir uma família, fui procurar nichos que me dariam um retorno financeiro. E naquela época, atender convênios dos planos de saúde era uma boa solução. E durante muitos anos, eu atendi planos de saúde, trabalhando muito e conquistei muitos, vamos botar, bens materiais necessários. Não foram bens materiais de coisas estratosferas, coisas básicas que um ser humano médico gosta de ter sua própria casa e ter seus filhos e garantir o mínimo necessário para sua família. Então, depois, se você quiser saber mais detalhes, eu conto para você. Tem muitas coincidências que quando eu retorno ao passado, eu falo, minha vida é cheia de surpresas, mas depois a gente pode ir no meio da conversa e detalhando cada uma delas. Porque você faz ali a Santa Casa, depois você faz USP, depois você se torna do título de ginecologia, depois você tem uma série de especializações, aí começa até recebe o seu primeiro prêmio. Esse prêmio foi algo muito interessante. Aliás, começa a história interessante nessa vida de médico de convênio, que me sustentou muito bem, nem tenho nenhuma queixa, e como sempre trabalhava muito, fazia muitos partos. Mas chegou uma hora que aquela rotina estava me desgastando. E certa vez, eu, querendo alguma coisa diferente, me chegou por carta, que era normal naquela época, de um curso de videolaparoscopia na Bélgica. Eu já estava querendo fazer algo diferente e convidei um amigo meu que não era muito chegado, mas eu falei qual era a opinião dele. Ele falou, nossa, gostei dessa ideia e vou com você. E foi na Bélgica, em Louvain, fiz um curso de 3 ou 4 dias, me entusiasmei. E logo naquele curso eu comprei já um equipamento e cometi um erro. Eu comprei uma câmera que era só própria para a Europa, não pegava em São Paulo. Mas se tem que fazer, eu vou atrás. Eu estava de viagem de lazer, também junto, fui para Londres, fui numa rua, tipo Santa Ifigênia aqui, e comprei uma televisão capaz. Nesse meio tempo, eu e ele começamos a fazer a laparoscopia, ele já sabia alguma coisa ou nada. E aí vem um detalhe do meu empenho. Eu tinha as pacientes, eu trabalhava naquela época no INPS, e eu queria operar junto com ele as pacientes do INPS. Como eu fui uma pessoa extremamente determinada e quando eu quero algo eu tenho que fazer, eu sabia que eu queria, eu fiz um convênio com um determinado hospital que eu pagaria a diária dela, mas eu operaria ela. E eu pagava a diária delas, eu operava e fui aprendendo essa laparoscopia. Num determinado momento, eu, aliás, fiz um vídeo antes e ganhei o prêmio no primeiro Congresso Brasileiro de Laparoscopia. No primeiro momento, eu estava lá, falou meu amigo mais experiente, fazer sutura por laparoscopia é impossível, nossa. Falar para mim que algo é impossível já acende as minhas luzes. Eu falei, como é impossível? E aí eu fui construir um empurrador de nó. E peguei um aplicador de DIU, manipulei, lapidei, e aí eu mandei fabricar e comecei a fazer da nós por via extracorpórea, coisa que ninguém fazia. E eu fiz um vídeo, fiz alguns naquela época, e um determinado prêmio, aliás, um determinado congresso de vídeos que se fazia em Los Angeles, eu mandei o meu vídeo e fui lá, e depois não esperava um prêmio, de repente chega no consultório uma caixa, na época era uma máquina fotográfica, com um troféu do melhor vídeo do Congresso Americano. Eu até sempre brinquei, na terra do cinema, em Los Angeles, isso. Eu ganhei como o melhor vídeo. E até hoje ele está lá e tem a sua história, algo que eu não esperava. Até naquela época eu falava, que nome eu vou colocar nesse empurrador de nó? Tinha que batizá-lo. Uma colega, Virginia Roncati, muito amiga minha, falou, põe seu nome. Eu falei, então eu vou colocar meu nome, mas não sem nenhuma pretensão, né? Eu botei Cambiag, aí falou o outro, põe que nem de cinto de segurança de avião, Cambiag Not Fastener, e mandei isso sem nenhuma pretensão. E esse empurrador de nó ganhou bastante notoriedade na época, hoje em dia tem muitas coisas melhores, nem tem mais interesse. Muitos mandavam cartas naquela época. Algumas empresas quiseram produziram. Aí um amigo falou, manda patentear. Eu fui ver para patentear, foi muito honesto. Quem da empresa falou, o doutor Arnaldo, você vai patentear o seu empurrador de nó, daqui a pouco vem alguém, muda alguma coisinha, fala que é dele. Não faça isso, não tem interesse. E realmente eu não fiz, e cada empresa que procurava
usaram meu empurrador de nó, eu batizei o meu nome, deixei gravado no aplicador, eu falei, tá bom, eles vão usar, mas vão ter que ler meu nome toda vez que fizerem um vídeo. Uma coisa bem humorada, sem nenhuma Claro. pretensão, só para tirar uma e sou feliz. E foi uma coisa interessante, uma das coisas que acontece por coincidência e porque também aquela determinação pela inovação, que é algo que eu carrego no meu sangue e não paro. Como é que ficou então o nome? De Cambiag? Cambiag Knot, Faster. Hein? É um empurrador de nó com o nome Cambiag. Tem até hoje o troféu lá, não sei se tem no meu site também, mas ele está lá porque não deixa de ser um troféu. Claro, é uma claro. coisa que é algo para minha vida que vai ficar para minhas filhas e para meus netos como uma história do avô, pai, olha aí, em 1994, não, 96, uma coisa assim, eu ganhei esse prêmio. Quando foi que a reprodução assistida, ou reprodução humana, enfim, quando foi que acendeu? Aí que vem a sequência interessante, tudo não vem por acaso. Quando eu comecei a fazer laparoscopia, eu já tinha 44 anos e não fazia. Muitas pessoas começaram a me procurar para fazer fertilização. E eu não sabia, naquela época, o professor Dirceu Henrique Mendes Pereira, que era parceiro, ele começou a me ensinar, o Belintani também me ensinou algumas coisas, eu ia fazendo aos poucos e comecei a fazer. Então, eu fui indo e eu fui e aí já começou que eu já tinha um livro publicado, um manual de gestante, e resolvi fazer também um manual de medicina reprodutiva, e foi indo, e eu quando pego as coisas eu fui focando e eu vou realmente me entusiasmando, e aí fui aos poucos cada vez me concentrando mais naquilo, porque a medicina, qualquer área da medicina hoje em dia, você não pode fazer mais ou menos reprodução assistida, você tem que ser profissional. É aquilo, não admite turista que vai dar uma olhadinha naquilo, tem que saber. Então, eu sou totalmente concentrado. E frequentemente eu comento com os pacientes que nós estamos cada vez tão especializados que daqui a pouco eu vou falar, eu só entendo de ovário direito, de ovário esquerdo eu não me entendo. Isso é uma piada, é exagero, é claro. Claro. Mas hoje em dia nós estamos cada vez mais focados. Vou a 3 congressos por ano internacionais, eu vou com prazer, eu vou sempre em abril e maio, eu vou com do IV um ano, outro ano que não vem eu vou de endometriose, vou para o europeu todos os anos, não falta um, só uma vez que eu fui de San Diego, que era uma alternativa extremamente interessante, e vou no americano, que por mais que ele esteja um pouquinho decadente, ainda eu tenho um certo amor por ele, eu falo, não vou mais, mas eu vou assim mesmo, eu vou. Então, ali pela virada do ano 2000, você se tornou uma referência, assim, se consolidou. Quando foi que você percebeu que era assim, não vou chamar de referência, talvez eu possa estar sendo injusto, mas você sentiu que falou, pô, cheguei lá. Olha que coisa interessante. Quando comecei a fazer, foi o professor Dirceu que me dava um apoio. Naquela época, eu fazia consultas de convênio, quase tudo, e tinha um ultrassom que fazia dos pacientes de convênio. E, de repente, quem surge lá como uma pessoa fazendo parte dessa clínica que faz ultrassom, a doutora Daniela Castellotti. Ela trabalhava naquela época na Huntington e veio lá, e naquela época ela falava que o doutor Paulo Serafini falava que absurdo, você vai lá, ele faz um Dirceu. Foi, eu não fazia nem punção direito, e aí eu comecei a fazer os primeiros casos na Huntington, quando era aquele endereço antigo na Meira Barreto, há muitos anos atrás. E eu fui fazendo e me dedicando. E eu sempre fui focado, ia para congresso, fazer um resumo, nem existia nada de Instagram, era só site, e as pessoas começaram a procurar. E um dia, eu fiz um outro livro também, que foi meu primeiro livro, que foi... Esqueci o nome do meu livro agora, que são já 18. Mas uns livros, e de entrevista na revista Cláudia, e um dia o Paulo Serafini falou uma coisa bem assim, você já é uma referência. Eu falei, jura? Então eu achei interessante falar, porque já tinha muitas pessoas que me procuravam. E foi crescendo de uma maneira vertiginosa, a ponto de chegar a um ponto que, através de outras pessoas, o pessoal da Merck fala para mim que eu era o profissional que sozinho fazia o número maior de casos do Brasil. Eu não tinha essa noção, nem tinha essa meta, mas achei, nossa, então eu sou importante mesmo.
E aí foi uma maneira muito automática, como hoje ainda eu vivo num automático, procurando fazer o melhor, inovação. Eu não consigo viver sem inovação. Eu preciso, porque o cotidiano deve ser um lado negativo da minha vida, me cansa um pouco o cotidiano. Que nem eu vou para o Congresso Europeu, vou fazer o Congresso de Regeneração Ovariana, eu não vou lá só para assistir, eu ver o que eu vou captar e o que isso vai virar. Aliás, se eu estiver falando demais, eu paro, tá? Continua. Aliás, você mostrou aqui na minha chegada no meu último livro, penúltimo, porque já tem um novo da rapamicina, quando eu escrevi Ame Seus Ovários. E essa história, então, é interessantíssima, sempre tem história. Eu nem pensava em escrever outro livro, e tinha o meu curso anual, que você já conhece. E tinha uma aula preparada sobre preservação da fertilidade. Eu já sabia o assunto e isso, eu convidei um colega para dar essa aula. 15 ou 20 dias depois, ele fala que não poderia ir. Eu não gostei, ele percebeu que eu não gostei muito, porque foi de cima da hora. Ele falou que ia chamar um outro colega, eu falei, deixa comigo, eu vou dar essa aula. E tinha no pré-congresso americano algo sobre essa parte de rejuvenescimento do ovário, algumas coisas desse tipo. Vou assistir essa aula. E lá falaram coisas interessantíssimas. E entre os assuntos foi a rapamicina, coisa que estava começando. E eu achei super interessante. Falei, nossa, isso eu daria dar algum livro. Eu podia convidar o Leonardo Jacobson, que é um profissional de medicina integrativa, que eu gosto muito dele. Uhum. E eu falei assim, aí eu queria convidá-lo, mas eu queria convidar através de uma colega que não tinha uma intimidade grande com ele. Ele me conhecia, eu conhecia ele, mas não tinha como chegar. Eu sei que chegou para ele, eu falei que eu queria fazer um livro sobre o primeiro título do livro era Rejuvenescimento do Ovário. Ele adorou. A hora que ele aceitou, eu pensei comigo, agora eu me ferrei. E eu vou ter que escrever o livro. Quem mandou convidar? Aí não teve mais jeito. Quando ele aceitou o convite, aí já convidei outra pessoa, e aí eu montei o livro. Aí eu montei o livro, algumas pessoas falam, nossa, a gente aprende. Como é que você... Esse é seu penúltimo. Esse virou penúltimo e agora esse pequenininho, que era para ser um simples e-book, mas ele ficou tão grande que eu falei, vou mandar registrar da ISBN para ser um livro. E aí nasceu esse livro que foi crescendo e tem mais uma história. Que título eu vou dar? E eu não sabia o livro pronto. Aí eu estava com um amigo meu, que é o sogro da minha filha, o Alessio Matias. Aí eu estava num aniversário lá na Bahia, que era uma confraternização da esposa dele, mas era uma coisa familiar, e minha filha é casada com o filho dele. Eu falei, Alessio, que me dá uma ideia desse título. Eu botei no livro que foi ele que deu a ideia, eu gosto de te falar. Ele falou, Ame Seus Ovários. Eu falei, nossa, simples, maravilha, e bom. Perfeito, gostei. Aí ficou. Então aí foi, então vai surgindo uma ideia, outra, e muitos livros, um não está aqui, que eu botei Gravidez, Caminhos, Tropeços e Conquistas. As ideias vêm quando eu estou correndo no Ibirapuera, que eu corro no Ibirapuera todo fim de semana, e tenho ideias da minha vida, e um deles que não está aqui, que é o Gravidez, Caminhos e Conquistas, que é de histórias de pacientes. Foi debaixo do chuveiro, pensando na vida, tive uma ideia, eu lembro muito bem, eu saí enrolado na toalha e escrevi o roteiro do livro inteirinho enrolado na toalha, porque não podia parar, que ele veio e escrevi todas as histórias, e aí fui só pegando histórias de pacientes minhas, fui preenchendo cada história que elas me contavam, tinha uma parte teórica do significado, e saiu esse livro. Então, isso é uma história interessante, cada capítulo da minha vida tem sempre uma história. Quantos livros você já fez? Agora são 18 esse último. 18 livros. Você tem uma metodologia, um por ano, ou não? Vai surgindo, você vai... Inspiração. E nesse livro, Ame Seus Ovários, eu botei uma história muito interessante. Eu botei assim no capítulo de introdução. Esse é o meu 18º livro e meu 8º último livro, porque eu sempre falo que esse vai ser o último.
Porque eu falo que, de repente, eu contei a história no livro dessa história que eu tive que ir num curso e foi uma coisa que teve que ser de última hora. Eu contei essa história lá, que na verdade coincidiu com a rapamicina. Será que vai sair outro? E na verdade para mim virou uma certa facilidade, porque na verdade eu acho que com alguma facilidade eu faço o roteiro e vou preenchendo aquele roteiro. Teve até um colega que nós operamos juntos, ele opera muito endometriose, faz cirurgia oncológica, ele queria fazer o livro. Eu falei, deixa comigo, já peguei, fiz o roteiro inteirinho para ele, e foi, ó, isso aqui segue a sequência e vai preenchendo. E já botei aqui 2 capítulos para mim, já que era de endometriose. Isso aqui eu escrevo, tá? O resto você escreve. Aí a gente acostuma e faz o roteiro e vai em frente. Quando eu comecei, assim, eu trabalhava numa indústria farmacêutica e, bom, na Merck todo mundo sabe, eu nunca escondi isso de ninguém. Em reprodução, eu fiquei 24 anos lá e fiquei 10 anos em reprodução. E eu vim de uma outra área do marketing. Quando me colocaram na reprodução, não sabia nada. Eu fui pesquisar. O primeiro livro que eu encontrei foi do Dr. Valdemar Naves do Amaral, porque mandaram para a Merck na época para patrocinar, e por alguma razão estava dentro de uma gaveta, eu encontrei e fui ler. Depois eu fui para a internet procurar, e a internet me mandava sempre para o seu site. Por quê? Porque ele era muito completo, você sempre colocou muito conteúdo no seu site. E eu estava aprendendo os remédios da Merck e tal, e você fez um material muito interessante, que era todas as medicações, como utiliza o laboratório. Rapaz, eu estudei para aprender com as suas informações. Você sabe que isso é uma das coisas que eu adoro, porque você fala isso, mas eu estava com uma embriologista, ela falou, quando eu comecei, aprendi pelo seu livro. Eu acho incrível, porque eu não faço livro com pretensões maiores, mas às vezes eu falo, nossa, tanta gente valoriza tanto isso. E outro dia também não foi numa outra clínica que abriu aqui há pouco tempo, tinha uma embriologista do Sul, falou, eu vi no seu primeiro curso. Falei, nossa, eu acho extremamente interessante aquilo que eu escrevo de uma maneira extremamente natural, sem nenhuma coisa de algo, mas eu gosto de falar, a minha maneira de escrever é uma maneira muito simples. Eu escrevo para pacientes, eu não escrevo para médicos. Hoje em dia, tudo que eu escrevo, eu passo para o Rogério Leão, que trabalha comigo, que ele dá uma pegada mais científica, ele corrige. Eu falo que é muito normal, que temos que sempre pedir para alguém reler. Claro. Como quando eu preparo alguma aula, alguma coisa, eu falo, vê como é que está a minha aula, e o que é que você perguntaria para mim, para me deixar numa situação constrangedora? Eu prefiro que você me pergunte aqui, para eu saber como responder. Me constranja, porque estamos entre amigos, né? E aí eu cravo alguma coisa e falo assim, eu peço opinião, eu gosto de compartilhar, porque é importante você ver a opinião do outro, e eu acho que a gente soma as dúvidas. Eu comento que eu tenho o hábito de falar abertamente sobre tudo. A minha mulher já falou, tudo que você faz, você fala para todo mundo. Eu falo, não tem problema nenhum, porque quando eu falo uma coisa, já estou pensando em outra também. Perfeito. Eu vou E indo. quem for atrás dessa aqui vai ter que ser mais rápido, porque eu já estou na outra. Já estou, então, mas eu acho bom ajudar, e isso eu falo para minhas filhas, você só recebe quando você dá. Se você fala para a pessoa alguma coisa que vai ajudar, ela vai retribuir também para você numa hora que você pode precisar. Então, não tenho medo disso. Vamos falar desse curso aí. Por que você criou esse curso para ginecologistas? Enfim, quando foi que você criou o primeiro curso e por que você criou esse curso? Na verdade, sempre é esse eu não sei. Eu sei que o primeiro curso foi no Hospital Santa Catarina. Alguém falou alguma coisa, eu tive vontade de fazer, e foi no Santa Catarina. Eu tenho até hoje essas fotos, e aqui, o ano passado foi o 23º, esse ano é o 24º. Porque alguém falou para mim, eu comecei a gostar da ideia. Talvez, por não ter uma carreira universitária assim, eu precisava mostrar o meu conhecimento, já que eu sou bem embasado e sou uma pessoa atualizada, e eu vou dizer que eu sei tudo, mas dificilmente alguma coisa eu sou desatualizado. Certo. Eu tive vontade, eu fiz um curso muito básico a primeira vez, eu tinha essas fotos até hoje eu gosto de olhar para aquelas fotos. Tinha pessoas que eram estagiários da vida, hoje em dia são pessoas competentíssimas, Uhum. e já algumas vezes, no 15º curso, eu lembro que foi um curso
eu não vou lembrar qual foi, no europeu. Uhum. E aí estava num jantar e estava do meu lado a Genevieve e um outro médico da Clínica Ivre de Salvador. Eu falei, vai ser meu último curso. Aí estava esse médico, eu esqueci o nome, que trabalha com a Genevieve, falou assim, vai terminar? Você está de brincadeira, foi você que me inspirou, eu fui no seu curso, eu achei tão importante e não parei. E eu vou renovando, eu como comentei anteriormente com você, com a pandemia mudou um pouco o foco da busca, porque hoje em dia são muitos cursos disponíveis. Isso. Como mudou mesmo o perfil do consultório hoje em dia, eu acho que metade das minhas consultas são online. Antes as pessoas vinham de longe, e hoje em dia passam online da mesma maneira como estamos falando em frente um ao outro. Nós resolvemos tudo. E por incrível que pareça, apareceu... E às vezes eu preciso perceber num retorno se ela já veio aqui. Eu já fiz cirurgia conhecendo a paciente no centro cirúrgico, é claro que é uma cirurgia mais simples, era uma técnica de cirurgia de um útero que é simples, mas ninguém fazia, eu fazia, mas é uma cirurgia simples e conheci no centro cirúrgico. E outro dia veio depois da coleta de óvulos, veio num retorno, nós não percebi na ficha, ela falou, nossa, é a primeira vez que eu vim aqui, eu falei, nossa, como esses detalhes, tudo com cautela e com consciência, não faço nada que possa colocar em risco a paciente, tudo é calculado, e hoje em dia, grande parte das minhas consultas são online, como todo mundo é online. E virou uma coisa muito rápida. E eu gosto das consultas online. E eu tenho... Me perguntaram esse fim de semana, que eu respondo algumas perguntas, o que eu gostava mais da medicina reprodutiva. Se eu gostava mais de fazer a consulta, fazer a coleta de óvulos ou fazer a transferência. Eu falei, a minha primeira consulta eu gosto muito, porque eu faço um formulário que ela me preenche antes, e é o momento que eu faço o projeto de tratamento da vida dela. Que legal. Eu conheço a história e sai aquele projeto. É quando eu começo as consultas de uma maneira educada, é claro, depois que eu leio, eu falo, o que você quer de mim? Porque eu falei, eu já sei do que você precisa. Um exemplo, pego uma paciente que nunca fez tratamento e tem 45 anos. Eu já pergunto para saber qual o ponto do conhecimento que ela tem, se ela quer saber se dá para fazer com os óvulos dela ou óvulo de doadora. Entendo. Então, eu já pergunto de uma maneira direta. Que legal. Para ser assim, rápido, direto e objetivo. Perfeito. Então, aí já vou direto. Doutor, tem um ponto de curiosidade que é o seguinte. Quando você começa em reprodução, você vai usar o laboratório do Dr. Disseu, né? Foi. Isso, foi seu primeiro laboratório. E era uma época em que, se você não tinha um laboratório para chamar de seu, meu laboratório, minha vida, exageradamente, alguns comentários até diziam, fulano de tal não é especialista em reprodução assistida porque ele não tem laboratório. Eu ousaria dizer que você foi o primeiro médico independente já naquela época. Você nunca teve vontade de ter um laboratório seu ou não precisou? Não, na verdade, várias vezes eu passei por umas 2 ou 3 oportunidades muito próximas de fazer um laboratório. Na verdade, tudo isso aconteceu, mas eu acho que eu me fiz especialista pelos livros que eu escrevia e pelas coisas que eu publicava, mostrando que eu tinha conhecimento. Então, eu trabalho até hoje com as minhas enfermeiras, que eu sempre elogio todas porque elas são sempre elogiadas e trabalham comigo, temos que trabalhar há 30 anos, há 28 anos, há 22 anos, elas mandam em mim, mas mandam com consistência, brigam comigo e porque eu mereço, eu tenho uma relação muito próxima e são praticamente especialistas, são sempre elogiadas. Eu tive várias oportunidades, mas eu diria para você... Eu que comecei a nossa conversa dizendo que eu sou uma pessoa abençoada, que Deus me abençoou e não fiz fazer sociedade. Eu sempre digo em verso e prosa que eu só faço sociedade com a minha mulher porque eu obedeço a minha mulher em tudo, graças a Deus, há 46 anos. Agora, eu vejo e pergunto muitas vezes quais sociedades perduraram com alegria. A gente sabe que as melhores amizades, depois na hora do trabalho, sempre vão se diferenciando e naturalmente criando caminhos diferentes. E acaba se separando e você conhece várias histórias. Uhum. Então, eu tive por pouco tempo, eu tive uma delas que estava muito próximo,
E aí projeto pronto, mas alguém falou uma frase, para isso não vai dar certo. Então, eu saí, e na verdade, eu lembro que uma vez eu estava em Madrid, no IVE, num curso complementar que muitos laboratórios ofereciam para ficar lá. Quando eu comentei com eles o número de casos que eu fazia, um deles ficou, mas por que você não tem laboratório? Falei, não sei, com a própria Huntington chegamos um momento a compartilhar a ideia de fazer um laboratório, mas também algumas palavras no meio da conversa me desagradaram, porque eu sou totalmente independente. Eu gosto de mandar em mim, eu gosto de tomar minhas decisões. Eu dou um exemplo maior também. Qual? Hoje em dia, você que é um expert no assunto, o mercado de comprar clínicas está em ascendência. Certo. E já me fizeram propostas dessas. Mas em conversas paralelas com outras especialidades, o dinheiro traz uma felicidade parcial. Mas muitas vezes, como diz grande amigo meu do Rio, perdeu a caneta, o poder também que traz alguma mágoa, se perdeu o poder. E porque o médico que gosta de trabalhar, como eu e outros também gostam do que faz, a gente gosta de executar o que quer executar, não ter que prestar contas dessa maneira. Então não é uma felicidade total. Eu nunca abri laboratório, na verdade, eu vivo bem e tenho uma relação boa com a Huntington e outros laboratórios que eu vou com muito menos frequência, tenho uma relação de um bom recebimento. E são bem, mas você já me perguntou uma vez, o meu carro-chefe é a Huntington, que me recebe bem e temos uma boa sintonia. Perfeito. E você é um cara que faz muitos tratamentos, tem um volume grande de ciclos, você é um workaholic, trabalhar me parece é prazeroso para você. E eu tenho uma conta que é o seguinte, quando o médico independente passa de 200 ciclos por ano, mais ou menos uns 20 por mês, ele não dá conta de equilibrar vida pessoal, qualidade de vida e profissional, trabalho. E você já passou desse número há muito tempo. Qual o segredo? Sim. Bom, na verdade, eu não sou workaholic, porque eu nem trabalho, eu me divirto no meu trabalho com as coisas. Eu adoro ver as histórias, eu adoro até malcriação de paciente, eu adoro quando ela está irritada, a gente vai consertar isso aqui tudo, eu gosto disso, é uma vida. É claro que a minha vida pessoal, eu posso nesse momento virar para a câmera e falar graças à mulher que eu tenho, que está sempre do meu lado, que me apoia, que me faz que eu não sei nem pagar a conta, porque ela que paga as minhas contas. Eu que vou viajar para Londres agora, vou preencher o ETA, que eu nem sei como é que preenche, e ela que faz tudo. Então, eu tenho filhas ótimas também, que sempre deixaram bem claro que elas nunca foram abandonadas, porque eu chegava em casa à tarde e perguntava como está uma, como está outra, como está outra. Eu tenho um envolvimento, eu não me afasto dela, já estão casadas, não muda nada na vida, um olho no peixe, um olho no gato, eu vejo como é que está o tempo todo. No lar, a minha mulher também é aquela mãe que fica no pé, que está cuidando delas, briga com elas vêm todo fim de quarta-feira, almoçam na minha casa com todos os meus netos também. É uma vida familiar que eu tenho muito orgulho. Até uma vez eu vi um profissional, um empresário muito bem financeiramente, bem sucedido, e ele falou que sucesso na vida é você ter seus filhos adultos que continuam conversando com você. Eu acho isso uma coisa extremamente importante. É isso mesmo. E certamente eu estava na minha casa, eu tenho um caso num condomínio em Ibiúna, minhas filhas casadas, estavam na mesa minhas 3 filhas, conversando com a minha mulher, eu do lado, mas era uma conversa mais entre as mulheres, mas eu estava participando de uma maneira menor, os maridos do outro lado, e eu fotografei aquilo lá, porque achei que era uma imagem da felicidade que uma pessoa pode ter. Então, a minha felicidade maior que eu tenho, e falo-me abençoado, agradeço a Deus, porque minha vida é muito boa. E é aquilo que eu falei, eu trabalhar, nossa... A última vez que eu trabalhei foi quando eu dei aula particular, quando estava na faculdade, depois nunca mais trabalhei. Aí o resto só divertiu. É muito bom. Você tem uma equipe boa. Eu tenho muito, as minhas enfermeiras, eu elogio toda hora, mas elas são muito boas mesmo. São dedicadas, gostam demais do que fazem, e todos os pacientes elogiam muito. Elas são precisas e é o meu porto seguro. Eu posso viajar, eu sei que não tem problema nenhum.
Que história é essa que você fez um livro e fez ele em braille e ganhou um prêmio por isso? Não, na verdade, Como é que foi? Foi coincidência, na verdade, também. Isso aí foi uma coincidência, porque no meu colega de turma tinha o Alexandre Alexandre Noil, que parece que é muito amigo meu, mas ele faz outras coisas e tudo. Eu conhecia muito a família dele, e a mãe dele era a Dorina Noil, que era uma pessoa importantíssima Uhum. desse grupo. E, coincidentemente, um paciente meu, ele trabalhava lá e ele sabia que eu conhecia a dona Norina. Num dos meus livros de lançamento, eu a usei no bom sentido. Foi meu primeiro livro de reprodução da capinha azul. Esqueci o nome do meu livro, que disse. Bom, e aí eu a convidei. Você fala esse da Fundação Dorina, não, Will? Pode. Ele é... Não, esse é o de grávida. E grávida, feliz, obstetra Feliz. feliz. Esse diz até hoje. Esse foi para ela, mas depois, mas foi para o lançamento de um outro livro. Eu a trouxe porque eu queria, eu dediquei todo aquele momento do dinheiro arrecadado para a fundação dela. Ela é uma pessoa muito gentil, uma pessoa incrível. Eu sabia as histórias dela pelo Alexandre, que era muito amigo, muito próximo. É muito interessante você falar isso daqui, mas às vezes você fala isso, eu fico lembrando de pessoas que são próximas, mas a vida nos separa por motivos normais, né? Eu não vejo mais ele, se bem que a minha turma da Santa Casa, ela é bem coesa ainda. Então, eu sabia delas e foi por isso que tinha esse paciente que trabalhava lá, e a dona Norina perguntou, ele não quer fazer o livro dele para gestante, em braille, porque aí seria um público focado da Fundação dos Cegos, Dorina Noil, que teria mais interesse, não era uma coisa de fertilização na época, né? Muito bom. Quem são suas referências históricas na reprodução? Olha, eu ainda falo em verso e prosa, que aqueles que me ouvirem podem não gostar. Eu achava o Paulo Serafini um cara incrível, um relacionamento um pouco complexo, mas ele é um cara incrível e tinha ideias fantásticas e sempre na frente de todos. E é o maior orgulho, porque muitas ideias que eu tive, ele me elogiava. Pô, Arnaldo, boa, isso aqui, vamos publicar, queria publicar tudo, né? Eu achava que o cara era incrível. Depois eu tenho minhas referências internacionais, que eu gosto de ouvir. Você sempre tem aquele cara que você quer ouvir ele falando, porque ele fala coisas interessantes. Por exemplo, uma pessoa que eu escuto muito, que é o Norbert Gleicher, que é em Nova York, ele é exagerado, mas eu também sei discernir. Do que ele fala, eu tiro os 20% dele, porque os 20% são muito bons. Sim. Os outros 30% é meio perigoso. Mas qualquer congresso que eu vou, tem as pessoas que eu faço questão de ouvir, mas qualquer um que fala, penso, o que será que ele está vendendo? E procuro tirar aquilo para o meu uso e ver se aquilo se encaixa com o meu padrão, com aquilo que eu acredito. Então, eu tenho, lógico, essa vida longa de convivência, eu sei quem fala, quem está falando. Esse congresso que eu vou fazer de regeneração ovariana, quem coordena é um médico, o chefe lá da Holanda. Eu acho que ele é um pouquinho assim fechado, mas como ele vai ser o chefe desse curso pré-congresso, provavelmente ele vai fazer o contraponto, mas eu não quero saber do contraponto dele. Eu vou ver o que vão falar, o que vai me acrescentar e o que eu posso melhorar para as minhas pacientes. O meu objetivo sempre é o que eu vou fazer de melhor para as minhas pacientes engravidarem o mais rápido possível, para que abrevie essa dor, esse infortúnio da vida delas de quererem formar uma família e não conseguirem. Isso dói muito, eu sinto a dor delas. Eu lamento, mas porque eu tenho orgulho da minha família e vejo que é importante ter uma família. Não conseguir engravidar, e até aí, quando eu vou dizer uma coisa assim, para quem não me ouvir, tem os profissionais que são os vigilantes da medicina baseada em evidências. Eu sou um pouco mais relaxado quanto a isso. Mas eu sempre olho para minha paciente, que não engravida por vários tratamentos, como fosse alguém muito querido meu, que estivesse na UTI para morrer. Não tem nada para fazer, ela vai morrer. Alguém fala, dá
um remedinho qualquer que pode ser que ajude. Ah, mas não tem evidência, mas dá aquele remédio, tenta, porque pode dar certo. Não engano, mas eu falo não são coisas que vieram da minha cabeça, eu que tive a ideia, eu que inventei. Não, tem referências bibliográficas, alguém falou, e pode ser que dá certo. E tudo isso que eu faço não é para nenhum ganho financeiro meu, eu não ganho com isso. É só uma oportunidade que ela vai ter que talvez melhor. E aí dá certo algumas vezes. Fica dentro daquele conceito que não diga ao doutor Arnaldo que é impossível. Não diga que é impossível. Não. Se falar que é impossível, você vai atrás. Mas tem uma que mandou um agradecimento, fala aquelas coisas que elas falam quando dá certo, que depois de 4 tentativas eu estendi a mão. Mas é a minha maneira de pensar. Eu sempre, quando tem pacientes que vêm de outros médicos e tem algum desgosto, eu nunca, jamais critico alguém. Eu falo o que eu falo sempre. Da mesma maneira que vocês dois vivem bem e têm conflitos de ideia, médicos de excelência pensam diferentes. Por isso que existem congressos. Então, vamos falar da nossa consulta, o que eu vou fazer de melhor para não desviar o foco. Uhum. Depois de 30 anos, doutor, como é que você lida com o não, o negativo? É péssimo. Ainda te... Não tem jeito. Não tem jeito. Isso dói, porque eu sei que ela está pensando. E não é o não... Eu comparo muito com elas a minha sensação. Eu tenho a consciência tranquila, mas a minha comparação é essa. Imagine que você está ao meu lado dirigindo e estou num farol parado. Vem um carro, bate no meu carro e machuca você. Não é culpa minha, mas nós estamos juntos. Por que eu parei lá? Então, eu sinto porque estava junto comigo. Eu não lido bem, não. Eu não aceito, não. E a maioria das vezes, eu vou até o final... Eu ponho a transferência embrionária como uma coisa importante. Eu sei o que eu estou fazendo. Até eu comentei naquela resposta, quando eu pego um catéter e estou levando o embrião, é um momento mágico de tremenda responsabilidade. E sei o quanto custa aquilo. Não estou falando de dinheiro, estou falando de expectativa, frustração. É muito duro. E aí, já pegando história, eu conto sempre uma coisa real. Quando minhas filhas eram pequenas, eu tinha um apartamento na praia. E muitas vezes eu estava lá, elas com 12 anos, e eu estava lendo alguma coisa no guarda-sol, e elas com as amiguinhas delas fazendo um planejamento familiar da infância. Eu vou casar com 25 anos, eu vou ter 3 filhos, coisas normais. E aí as pessoas vão tentando, frustração atrás de frustração. Não é fácil, mas eu faço sempre o melhor. E eu tenho como meu slogan particular: eu não faço tentativa, eu faço para dar certo de primeira. Entendi. Eu não quero tentar outra vez. É a última e definitiva, tem que ser assim. Embora isso não corresponda à realidade grande. Grande não, parte das vezes, vou colocar assim, porque a minha média supera bem a maioria. Olhando para trás e do ponto de hoje, o paciente da reprodução mudou, doutor? Mudou muito. Mudou porque da mesma maneira que mudaram as redes sociais. Hoje em dia, antes se falava do paciente via no Google, hoje em dia é no GPT, eles vêm com informações precisas, vêm outros profissionais no Instagram falando, eles comparam aquilo que eu faço, eles trazem sempre comparações comigo. É um grau de exigência extremamente grande. Eu dou um exemplo muito interessante. Na época que eu trabalhava há 30 anos atrás, o contrato com o paciente era uma única página e pronto. Hoje em dia, eu nem sei quantas páginas tem. São várias páginas. Você tem que estar atento a todos os detalhes com ela, porque você sabe que também existe uma judicialização de alguns detalhes. Claro. Mas o grau de exigência, às vezes, é exaustivo. Eu lido bem. E vou te contar uma coisa. Por alguma razão, não mais, mas até a pandemia, as minhas enfermeiras, toda quarta-feira que eu digo que eu faço cirurgia, elas faziam terapia com um psicólogo lá. Porque muitas vezes a conversa está ficando muito cansativa, eu passo para elas. E elas que toleram essas dificuldades. Elas faziam terapia, elas ficavam cansadas, porque muitas pacientes carregam nelas algumas perguntas e repetem muitas coisas, mostram a angústia delas. Nossa, hoje eu tive uma coisa super legal. É aquela cena que eu gostaria de ter gravado se eu pudesse.
que eu fiz 3 coletas de óvulos, falei a primeira, na segunda eu falei 7, ela fez 7, e desabou a chorar. Eram 7 folículos, mas ela nunca tinha tido antes 7 óvulos na vida. Mas ela chorou, a Cântara chorou demais, chorou com muita... Meu Deus, que emoção forte! Seria lindo se eu pudesse ter feito um vídeo daquilo lá, porque foi uma emoção do bem. Então, a gente tem muitas emoções, até uma frase que eu aprendi, que eu considero real, que põe que qualidade de vida depende da intensidade e da quantidade de emoções que você tem na vida. Você vê aquela paciente chorar, é uma coisa interessante. Mais uma interessante, que vou lembrando desses fatos. Vai. Eu fiz um tratamento de uma paciente que, veja só, não tinha óvulos. E aí, ela já veio da Bahia, veio para fazer com óvulo doado, foi feito e tinha embriões. Depois, um dia ela leu uma coisa a mim, que era um tratamento alternativo. Falei, olha, não tem nenhuma segurança de resultado, não tem nada comprovado, é experimental. Aí eu vou experimentar. E comecei a apareceram 2 folículos, mas ela também não estava muito ligando muito. Eu vou aspirar, mas com a certeza que não ia ter nada, estava só cumprindo tabela, vamos dizer assim. Eu fiz a coleta. Quando voltei, eu no quarto, eu falei, teve 2 óvulos. Ela falou, eu tive óvulo? Como eu tive óvulo? Eu nunca tive óvulo antes? Não. Falei, ela não acreditava que teve óvulo. Eu falei, nunca vi na vida uma pessoa ficar assim, como eu tive óvulo? Uma coisa que estava duvidando. Eu falei, eu já vi pessoas lamentarem, poxa, eu tinha 8 folículos, veio 4 óvulos, coisas podem acontecer. São coisas interessantes que é uma emoção pro lado do bem. Nossa, está duvidando que uma coisa que nunca teve antes. Pô, que legal. O doutor Cambiaghi, como é que você consegue ir adaptando, renovando o doutor Cambiaghi na medida em que você está no site, depois Facebook, depois Instagram, depois TikTok, ou seja, como é que você abre e coloca um novo Cambiaghi ali, seguindo toda essa tendência? Não, mas é atualização, a gente vai se atualizando em tudo, a gente vai aprendendo, é lógico, observa o que estão falando, por exemplo, mesmo os vídeos que eu faço os vídeos muito simples, né? Hoje em dia você vê produções de vídeo que fazem muitas coisas para embelezar aquele vídeo. E no meu conceito, o paciente que eu quero é mandar a mensagem daquilo que eu posso fazer por ele e ele gostar daquilo que eu falo. O paciente que está no Instagram, que é a pessoa que eu quero, é aquela que se interessa pelo meu conteúdo. Eu acho bonito fazer o vídeo, pode dar um interesse, mas talvez interesse para algumas pessoas. Todo domingo eu respondo, chama Perguntas Cabeludas, eu ponho no sábado à meia-noite e às 6 da tarde de domingo eu respondo várias perguntas ao redor de 50, uma atrás da outra. E as pessoas gostam muito. Quando eu falo que gostam muito, porque muitas falam, eu vejo se eu gosto, elas não falam eu gosto, elas falam adoro. E aí já falaram, é meu programa de domingo, e eu faço de uma maneira espontânea, e eu comecei a fazer isso na pandemia para preencher meu tempo. Foi uma coisa que veio na minha cabeça, perguntas cabeludas. Foi uma coisa que veio espontânea, eu botei aquilo, pela primeira vez aparecendo, uma coisa que cresceu muito. E eu gosto daquilo lá. Quando acabou a pandemia, minha mulher perguntou, você vai continuar fazendo essas perguntas cabeludas? Eu falei, Silvio Santos trabalhou todo domingo a vida inteira. O Luciano Huck, Faustão, qual o problema de dedicar 1h30 todo domingo? É claro que eu faço uma coisa temperada, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu antecipo as respostas ou postergo um pouco, faço um ajuste familiar também, eu tenho esse bom senso também de equilíbrio da família. Mas as pessoas gostam muito e eu fico feliz, a gente fica feliz de ver as pacientes felizes, né? Então, e eu falo de uma maneira muito espontânea, não penso para falar, eu vou falando coisas, são perguntas corriqueiras. Meu embrião é 4cc, 4AB, qual que você acha? Eu acho que tem chance, eu sempre falo, chance sempre tem, né? Pode menor ou maior. Nunca despreze um embrião 4cc, porque ele pode surpreender. Coisas desse tipo eu falo que são verdadeiras. E tem médico profissional que fala, eu te assisto aos domingos também. Eu falei, nossa. Legal. Então, olha só, se você ainda não segue, porque como esse conteúdo fica disponível no Spotify
e no YouTube, quer dizer, fica aberto. Então, e tem muitos pacientes ou pessoas que vêm e às vezes, já aconteceu. Uma paciente mandou mensagem o seguinte: eu não achei o meu médico aqui das gravações, né? Aí eu respondi para ela: aguarde, em breve ele vai estar lá. Ou seja, se você quiser saber ou não segue o Dr. Arnaldo, pode seguir e vai lá ver as respostas das perguntas cabeludas, manda uma para ele, ou talvez a sua a resposta para a sua pergunta cabeluda esteja lá. Sim, mas é normal, porque eu ponho exatamente ao meia-noite de sábado para domingo. Eu tenho uma rotina doméstica que eu fico... É uma hora que minha mulher fica vendo série, não gosto muito de série, que eu fico ansioso para ver outro capítulo e vejo alguma coisa, por exemplo, aquele programa do Serginho Grossman, fico lá vendo um pouquinho e ponho lá. Sempre eu ponho nesse horário, e todo domingo, às horas de 6 horas, eu respondo. Tem nem sei quantas perguntas que tem, mas o meu fôlego chega até umas 50. Depois se cansa um pouco de responder. Todo sábado, meia-noite, perguntas cabeludas com a doutora Arnaldo Cambiaghi. Tá lá. Muito bom, muito bom. Curiosidade, qual a história por trás do nome IPGO? E essa história é uma coisa muito interessante. Tudo vem do nada. Na verdade, naquela época que eu atendia muitos convênios, era a clínica Dr. Arnaldo Cambiaghi, Dr. Arnaldo Cambiaghi. E muitas vezes vinham pacientes que queriam pedir um recibo e eu não podia dar no meu nome, então precisava criar um nome jurídico. Aí eu não sei por que eu botei Instituto Paulista de Ginecologia. Até tinha uma dentista que era uma casa grande, era meu único consultório com outros profissionais, sem uma relação específica. Ela falou, eu lembro que ela falou, Instituto Paulista, tudo isso daqui, uma maneira, eu falei, mas foi só uma maneira jurídica. Claro. Quando eu mudei para Abílio Soares, onde eu estou, aí já virou que tinha outros colegas trabalhando, não queria mais o meu nome na marca, e sim a clínica, e já tem uma pessoa jurídica, ficou esse nome e eu ponho como IPGO e ficou essa marca, que era o que eu tinha disponível na hora, não teve uma criatividade pensada, foi só assim uma disponibilidade para aquele momento. Então tá bom, simples e direto. Você é uma mente inquieta por natureza? Isso é o quê? Uma mente inquieta? Isso é um problema que eu tenho, né? Tô sempre... Você fala uma coisa para mim, eu já tenho uma ideia. Você fala uma coisa para mim, eu já tenho ideia. A gente conversou agora um pouquinho, já tenho uma ideia. Eu tenho ideias dormindo, mas não é uma coisa que me preocupa até quando vai. Eu preciso criar alguma coisa. Eu preciso estar criando alguma coisa. Eu crio. Eu fiz... eu acabei de fazer um e-book novo, que era um e-book especial para tentantes viajantes, porque eu tenho muitos pacientes do médico que eu tenho do Brasil inteiro, e eu sempre falo para elas como é que faz, consulta online, mas eu resolvi fazer um e-book explicando passo a passo, escrevendo, que ela pode fazer ultrassom, manda para mim, fica no máximo 5 dias aqui, 3 a 5, como é que é feito. Eu fiz e achei legal, mostrando que eu tenho um projeto, um programa que eu ponho o Baby Bag, que eu ponho a lista de todos os flats e hotéis e Airbnb na redondeza, que eu já ponho para ela, para escolher. Tá certo? Baby o quê? Uma Baby Bag. Baby Bag? Foi a mochila. Tem Bag do mostra vindo para São Paulo. Alguém fez uma vez uma caricatura que ficou bonitinha também. E eles vêm para cá e eu já explico como é o passo a passo, como ela é recebida, quanto tempo ficou aqui, como é que são controlados os exames, quais exames ela não deve conseguir fazer na cidade dela, quais ela vai ter que fazer comigo, porque são exames que faz aqui em São Paulo só, ela não vai conseguir. Eu já coordeno para no dia que ela vier coletar os óvulos, no mesmo tempo eu faço esses exames para falhas de implantação no mesmo período, porque ela não vai conseguir fazer na cidade dela. São coisas muito bem específicas, eu faço muitos exames, alguns exames que feitos em laboratórios fechados, então não faz no Fleury agora faz, mas em outros laboratórios comuns não. Então eu organizo a vida dela para facilitar. Então, esse e-book está disponível lá no seu site? Não, já vai estar disponível. Você está terminando ele? Ele está terminado, né, mas eu preciso reler um pouquinho. Tem algumas etapas, né? Está terminado. Eu tenho que fazer colocar alguns links, que eu ponho com alguns links
Por exemplo, esse dos hotéis que tem aqui, eu ponho alguma coisa sobre o congelamento de obra, vou linkando, já que é e-book, eu quero saber mais sobre o congelamento de obra, tem mais informação lá. Tá? Eu vou linkando para várias coisas, tem um e-book que é só para mulheres 40 a mais, então eu ponho algumas características específicas, então ela tem o e-book e vai, no celular ela vai clicando e vai caindo para outros detalhes que ela quer. É uma coisa meio divertida para mim também. Divertido é bom. Mas se você é que eu também tenho sorte, porque do nada, quando escrevo livros, eu ia muito em livraria, eu entrava para olhar e ficava folheando algumas capas de livros, fazendo ver quem fez. Numa delas, eu vi que capa linda. Eu vi César Capis, César não, é o diagramador. Aí eu peguei lá, cliquei, liguei para ele, é um cara incrível, prático, direto, rápido, objetivo, sem muita conversa, eu gosto de gente assim, sabe? Mas nem quero saber quanto vai custar, porque eu sei que ele é uma pessoa centrada, não precisa ficar fazendo orçamento toda hora. Mando para ele, é lindo. Eu já indiquei para os colegas também. Eu indico e falo, ai meu Deus, se eu fico indicando muito, depois não vou ter tempo para mim. Mas eu indico assim mesmo. Tá certo. Eu falo, César, eu sou o primeiro hein? É isso aí. Eu acho que o doutor Serafim teve razão quando falou lá, naquele momento, que você era uma referência. Mas o fato é que, passado alguns anos, agora 2026, hoje nós temos em média aí de 140 a 150 novos pós-graduados em reprodução assistida por ano. E muitos, eu diria que 96%, 97% desses pós-graduados anualmente, eles não têm pretensão de ter laboratório. Sempre eu dou aula em algumas pós-graduações aí, nas principais, e eu deixo sempre eu dou 2 aulas geralmente. Uma aula é o que saber e fazer enquanto me preparo tecnicamente. E a última aula é terminei a pós. E agora? De 0 a 100. E aí eu lancei um livro com esse título, de 0 a 100. E eu deixo uma pesquisa em que ele responde, uma das perguntas é, você tem interesse de ter um laboratório? Se sim, aí ele faz em que período? 2 anos, 3 anos, daqui e tal. 97% não quer ter laboratório. E conversando com alguns, eu gosto demais de conversar com essa nova geração desses médicos que estão terminando, eu confesso que algumas pessoas, assim, uma quantidade interessante, que eu vejo que são as pessoas que estão mais interessadas em reprodução assistida, falam de você. Falam de outros nomes também, mas já falam o seu nome. Eu quero ser um Arnaldo Cambiag. Por quê? Você tem aquilo que todos eles querem. Volume de ciclos, perenidade, respeito, ciência, tem a sua própria clínica, é referenciado, ou seja, você é quase um estereótipo daquilo que um médico independente formando agora em 24, 25, 26, olhando para frente, é o que ele quer. Eu quero agora, nesse finalzinho de nosso podcast aqui, eu quero que você fale para este público, tá? Para esse novo médico, para esses novos médicos. Eu poderia te pedir, dá uns conselhos aí, mas eu queria que, baseado na sua experiência de vida, olhando para essa nova geração, para os próximos anos, para esses novos médicos, quais são os seus conselhos, quais são as suas diretrizes? Aliás, se esse fosse um quadro, que não é perguntas cabeludas, mas escuta o que o titio Arnaldo fala. Não, na verdade eu acho que, se você vê onde você sabe, o número de laboratórios que abre aqui em São Paulo, sempre estou sabendo de mais um que vai vir do Rio para cá, que vai abrir também. Não vou dizer, e todo mundo deve saber, que não está fácil para ninguém quem tem laboratório, porque eles têm interesse em trazer mais pessoas, mas tem muitos profissionais criando, e talvez realmente eles vão ter um espaço, porque todo mundo deseja. Mas muitas vezes o laboratório tem aqueles profissionais que fazem um volume e de repente eles saem e abrem um outro laboratório isoladamente. Então, não é uma vida fácil. Mas eu acho que a única maneira de você conquistar pacientes é você mostrando o seu conhecimento, mostrando que você é uma referência. Você pode ser referência
para as pacientes. Eu sou muito preocupado com pacientes. Quando falam que eu sou referência, eu sei que muitos colegas falam que eu sou referência, eu falo, mas não é uma coisa, mas eu quero ser referência para as minhas pacientes. É porque, de alguma maneira, eu mostro o conhecimento, mostro o que eu faço, e eu tenho que isso vira uma referência para elas. Porque eu dou a elas, porque eu conheço a dor que elas têm. A gente trata a dor que elas precisam. E quando eu vou para um congresso e trago algo novo, mas é coisas novas que eu trouxe de fora que podem ajudá-la. E aí eu conto também com a equipe que eu tenho, de não ter erro, não ter nenhum tipo de falha. E, na verdade, a ideia sempre é a minha, desde que eu sou médico, fazer o melhor que eu posso pelas pacientes. Aliás, tem uma situação que eu já tive com uma das minhas filhas preocupada em ganhar dinheiro. Eu falei exatamente uma coisa para ela: não se preocupa com isso. Você trabalha simplesmente, faz direito e sem você perceber, você começa a ganhar. Não que eu ganhe uma fortuna, alguma coisa, mas eu vivo muito bem, é claro, dentro dos padrões de vida que eu determinei para mim, sem grandes coisas avançadíssimas, nada absurdo, mas uma vida bem confortável. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. Se você quiser fazer reprodução, vai devagarinho, porque ninguém consegue fazer... Agora eu vou fazer reprodução e vai ter uma referência. Todo mundo vai saindo da ginecologia geral, tem que fazer parto, vai sendo conhecido, vai mostrando seu conhecimento e automaticamente, sim. Agora, abrir laboratório... Uma vez teve um colega que hoje em dia é muito, não vou citar o nome, mas ele é excelente, um cara que tem muita admiração. Ele tem uma família que tem uma condição financeira. O pai dele perguntou: eu queria montar um laboratório porque ele quer montar. Eu falei: olha, ele é capaz, é muito bom, mas não é assim. Ele precisa primeiro mostrar que ele é capaz para todo mundo. Porque não é porque eu sou capaz que todo mundo vai me procurar. Tem que mostrar, mas mostrar de maneira ética, como eu suponho que eu faço. Dentro do site, as minhas respostas no Instagram são éticas, corretas, não avanço a linha. Eu faço meus livros dentro de princípios éticos, referências bibliográficas, eu mostro isso. Dedique-se, como tudo na vida, né? Perfeito. Bom, escuta o que o tio Arnaldo disse, ó. Faça uma transição com calma, mostre o conhecimento, foco nas pacientes, né? Ou seja, educar nas pacientes, tenha uma equipe boa. Fundamental. O dinheiro vem, mas é consequência. Isso. E dedique-se. Isso. Já dá um livro, já tem 5 capítulos. Não. Mas é mesmo, mas tudo na vida é assim. Qualquer história que você vai ver de empresários bem-sucedidos, o cara foi focado naquilo, né? Então, eu não me considero um empreendedor, porque, na verdade, eu fico naquela minha vida, eu empreendo lá dentro, assim. Mas eu não sou ousado, porque, aliás, sempre tive um problema do laboratório. Eu vou concluir isso daqui, que eu fico preocupado com o tempo. Porque eu sempre fui sozinho, e sempre tinha a preocupação de... Se me acontece alguma coisa e eu abrir esse laboratório, preciso ter um sócio, preciso ter alguém para dividir comigo. Claro. Mas ter um sócio também tem um preço também. Uhum. E eu sempre fui sozinho, tomo minhas decisões, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu tenho, de cada 10 ideias que eu tenho e faço, eu posso dizer que tem umas 6 que não dão certo, mas faz parte do meu negócio, eu tentei, não são coisas ousadas que me prejudicam. Eu vivo tendo ideias, eu não paro de ter ideias. Toda hora, esse e-book que eu falei agora foi uma ideia. Talvez seja legal, o título ficou muito legal, viu? Né? Para decidir, muito legal. Mas eu tenho que reler com calma, que eu tenho outros afazeres para fazer e tudo. Muito bom. Eu conversei aqui com uma mente inquieta, uma mente brilhante, e eu fiquei muito surpreso, né, com esse nosso bate-papo. Quero agradecer, doutor Arnaldo. Fiquei muito feliz pela sua... Mas para mim foi um prazer, eu sabia que ia ser assim. Eu sei que você é uma mente inquieta também, porque eu vou nos congressos, você está sempre lá com os seus livros. Então, nós somos mentes inquietas, mas tem que ser assim. Eu não consigo ficar parado. E quando eu digo para você que eu tenho ideias dormindo, não é que eu acordo, mas de repente aparece alguma coisa. Eu corro no Ibirapuera, eu ponho porque eu mostro que eu corro, eu acho que é uma coisa que é como exemplo de atividade. Perfeito. Eu tenho ideia, às vezes eu tenho ideia, eu tenho que parar e gravar para não esquecer da ideia que eu tive. Mas eu sou feliz assim. Mas eu cumpro minhas obrigações, eu sempre falo que meio dia e meio eu tenho que estar em casa, porque se eu não estiver em casa, o clima fica ruim, eu não quero. Todo domingo sempre vou, onde é que nós vamos almoçar com meu filho aqui. E assim é a vida. E às 6 horas da tarde eu respondo as minhas perguntas cabeludas com muita alegria.
Perfeito. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, se você viu parte, achou interessante, se lembrou de alguém, compartilha, comenta. Deixa seu like, aproveito para te convidar para ver outros episódios, são mais de 50 aí no canal, tem gente muito boa, acho que faz muito sentido, tá? Mais uma vez, obrigado Spectrum, obrigado Centogene, por ajudar esse canal a manter e convidar e receber pessoas assim como o Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo, muito obrigado. Obrigado e obrigado a todos que vão me ouvir também, obrigado desejar também. Um grande abraço a todos.